Esta é a história do dia da Rádio Observador, o que pretende a Arábia Saudita ao investir milhões no futebol. In my opinion, the Saudi League is getting better. Next year will be even better. Step by step, I think this league will be the top 5 leagues in the world, but they need time, they need players, they need infrastructures. Há apenas um mês, Ronaldo dizia que a Liga de Futebol Saudita iria ser uma das 5 melhores do mundo no espaço de alguns anos. Não sabemos se a profecia de Cristiano se irá cumprir, mas um mês depois há já uma certeza. Na próxima temporada, alguns dos melhores jogadores do mundo vão jogar na Arábia Saudita. E há um, em especial, que pode significar um ponto de viragem. O internacional português Ruben Neves, de 26 anos, está longe de ser um jogador em final de carreira à procura de uma reforma dourada. Afinal, qual a visão saudita ao investir milhões no futebol? E será que é mesmo só futebol? São questões para a conversa com Mariana Fernandes, jornalista da secção de desporto do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Olá Mariana, bem-vinda. Olá, João. Mariana, pode até parecer estranho para quem nos esteja a ouvir, mas para contar bem esta história, que é sobre futebol, vamos ter de começar por falar de golfe. Porquê? Porque o golfe foi o desporto, a modalidade que a Arábia Saudita, o regime da Arábia Saudita, o reino da Arábia Saudita, encontrou para ensaiar, digamos assim, aquilo que está a tentar fazer de alguma forma com o futebol. A verdade é que em 2019, uma divisão do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, neste caso a Saudi Golf, anunciou que ia lançar um circuito paralelo de golfe. Ou seja, existe há muitos anos, desde os anos 70, o PGA Tour, completamente estabelecido, tanto na Europa como nas restantes partes do mundo, e aquilo que a Arábia Saudita fez foi basicamente criar um circuito à parte e atraiu para esse circuito alguns dos melhores golfistas do mundo, incluindo talvez o mais conhecido Phil Mickelson. Aproximou-se de figuras muito poderosas, incluindo Donald Trump. Muitos eventos deste novo circuito de golfe financiado pela Arábia Saudita aconteceram em propriedades de Donald Trump. Antigo presidente dos Estados Unidos, como sabemos, é um grande aficionado da modalidade, e a verdade é que durante muito tempo durante estes anos, existiu este diferendo entre o PGA Tour e este novo circuito, com o PGA Tour até a suspender todos os jogadores que participavam neste circuito. A verdade é que no início deste mês de junho aconteceu o aparentemente impensável, ou seja, todos estes circuitos fundiram-se em apenas um, financiado unicamente e exclusivamente pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, o que significa que neste momento, mesmo debaixo da denominação que todos conhecemos, PGA Tour, o golfe mundial, digamos assim, pertence à Arábia Saudita. Só que com o futebol foi outra história, não é? E é aqui que vamos chegar. Com o futebol foi um bocadinho mais complicado, ou está ainda a ser um bocadinho mais complicado. A verdade é que podemos dizer que o golfe partiu, não é? A verdade é que a Arábia Saudita conseguiu mesmo criar e impor este circuito e chegar a uma fase em que estava a pôr valores e quantias em cima da mesa que o PGA Tour não conseguia contornar e não conseguia contrariar, e ia acabar por esvaziar-se e deixar de existir e deixar de ter qualquer tipo de relevância se continuasse a manter este diferendo. No futebol isto não aconteceu, ou seja, a Arábia Saudita tentou de alguma forma aproximar-se desta tentativa de quebra, ou seja, apoiou a ideia de Gianni Infantino quando chegou a presidente da FIFA de criar um Mundial de Clubes mais abrangente, uma ideia que depois acabou por cair também um bocadinho à boleia da pandemia, e apoiou dando as garantias bancárias necessárias para conseguir esse empréstimo em que Infantino se apoiava, digamos, para essa ideia, e voltou a fazer exatamente o mesmo, depois já junto do JP Morgan, para apoiar também os clubes que na altura quiseram fazer a Superliga Europeia, plano, como sabemos, também não foi em frente. Portanto, aquilo que a Arábia Saudita tentou fazer, ainda que de forma um bocadinho dissimulada e com jogos de bastidores, foi provocar também essa quebra no futebol, tal como tinha feito no golfe. Ora, o futebol não partiu, e é essa a grande diferença entre o futebol e, neste caso, o golfe, ou aquilo que a Arábia Saudita conseguiu fazer no golfe. E, portanto, a Arábia Saudita tem aqui outra estratégia, já vamos falar sobre isso. Agora, obviamente, estas contratações milionárias são muito sonantes e mediáticas, mas os sauditas não começaram este investimento no futebol por aí. Portanto, como é que isto tudo começou? Isto começa
principalmente de forma um bocadinho mais, lá está, um bocadinho mais em jogos de bastidores e sem percebermos propriamente que era a Arábia Saudita que estava por trás disto tudo. Começou com os habituais, aquilo que já estamos muito habituados, contratos publicitários, contratos comerciais milionários, principalmente ligados ao Manchester United. Há muito que o Manchester United tem uma ligação muito forte comercial, publicitária, de muitos sponsors em relação à Arábia Saudita. Continuou, e de uma forma até um bocadinho estranha para nós aqui em Portugal, com a organização de eventos e de competições internas de outros países. Portanto, há alguns anos que a Supertaça de Itália e a Supertaça de Espanha acontecem na Arábia Saudita, o que obviamente motivou uma romaria de adeptos tanto italianos como espanhóis naqueles dias ou naquele fim de semana para a Arábia Saudita, com o formato da competição até a mudar, ou seja, tanto uma como a outra funcionavam como funcionam em Portugal, portanto com o vencedor do campeonato e da Taça de Portugal, e passaram a ser uma espécie de Final Four para que existam mais jogos e para que mais gente também vá até a Arábia Saudita para assistir a estes jogos. Continuaram e começaram, digamos assim, mais ligados à Europa, como sabemos, com a demorada aquisição do Newcastle. Portanto, neste momento são donos de um dos principais clubes, e digo principais porque ficou e apurou-se para a Liga dos Campeões na Premier League. Portanto, são donos de um clube da Premier League, de um importante e histórico clube da Premier League. O último degrau, ou o derradeiro degrau de todo este plano, é a organização do Campeonato do Mundo de 2030, onde a Arábia Saudita tem uma candidatura já oficializada, em conjunto com o Egito e também com a Grécia, e onde, como sabemos, é rival direto de Portugal, que tem também essa candidatura em conjunto com Espanha, com a Ucrânia e com Marrocos. Esse é o último degrau deste plano ligado ao futebol, ligado ao desporto por parte da Arábia Saudita. Até lá, e nestes anos que ainda faltam, aquilo que a Arábia Saudita acredita e acha e tem vindo a fazer é promover e é impulsionar o próprio campeonato, portanto a própria Liga Saudita de Futebol, e é isso que tem vindo a fazer, e é isso que temos vindo, se calhar desde há 6 meses para cá principalmente. Cristiano Ronaldo foi a primeira contratação sonante em dezembro do ano passado, mas sabemos isso agora, foi apenas a ponta do iceberg. Vários jogadores vão seguir o mesmo caminho neste verão. São muitos deles jogadores que nos habituámos a ver a brilhar nas principais ligas europeias. Sim, aquilo que aconteceu com Cristiano Ronaldo e que todos nós na altura começámos um bocadinho a perceber está mesmo a concretizar-se. Aquilo que ele próprio antecipou também que iria acontecer. Ou seja, Cristiano Ronaldo, mesmo que já lá estivessem alguns, Cristiano Ronaldo abriu a porta completamente a este êxodo de jogadores, digamos assim, do campeonato europeu ou de alguns dos campeonatos europeus para a Arábia Saudita e para o futebol da Arábia Saudita. Ele foi, de facto, o primeiro desta elite do futebol europeu a ir para lá. Sabemos também que neste verão a Arábia Saudita tentou levar o Lionel Messi, o que tinha sido, obviamente, um golpe de marketing, principalmente, ainda maior, ter Cristiano Ronaldo e ter Lionel Messi, os dois no mesmo campeonato na Arábia Saudita. Messi que escolheu os Estados Unidos, escolheu o Inter Miami dos Estados Unidos, mas que vai também estar ligado à Arábia Saudita nos próximos 3 anos com um contrato publicitário de cerca de 7,5 milhões de euros, em que vai continuar a ser embaixador do turismo da Arábia Saudita. E o turismo também faz muito parte deste plano muito ligado ao futebol, ou seja, a ideia que a Arábia Saudita tem de levar gente à Arábia Saudita para ver futebol e não necessariamente só levar jogadores para lá. Os jogadores obviamente são o isco que a Arábia Saudita está a encontrar para levar essas pessoas e depois então mobilizar também o seu turismo. E muito desse isco, ou muitos desses iscos vão ser realmente e estão a ser contratados este verão. E estamos a começar a olhar para jogadores que já não estão numa segunda linha, digamos assim, de campeonatos europeus, e temos o caso, por exemplo, do Ivo Rodrigues, que jogava até há bem pouco tempo no Famalicão e que vai para a Arábia Saudita. Este era o perfil de jogadores que até há bem pouco tempo ia para a Arábia Saudita. Este verão a verdade é que estamos a olhar, por exemplo, para N'Golo Kanté, que ganhou o Mundial de 2018 com França, que estava no Chelsea, com o guarda-redes Mendy, que era titular do Chelsea até agora, com o próprio Koulibaly, que foi contratado pelo Chelsea também há bem pouco tempo ao Nápoles por muitos milhões de euros. Benzema, obviamente, também um exemplo paradigmático desta ida em massa para a Arábia Saudita. Benzema que podia perfeitamente ter ficado no Real Madrid a jogar a Liga dos Campeões e que escolheu ir para o Al Ittihad e para a equipa, nesta altura, ainda treinada pelo português Nuno Espírito Santo. Portanto,
começamos a olhar para um paradigma em que já não são só estes jogadores de segunda linha ou estes jogadores de campeonatos periféricos a optarem e aceitarem, digamos, estes contratos milionários, mas sim jogadores que estavam em equipas de topo a jogar e a ser titulares em equipas de topo e que escolhem abdicar da Liga dos Campeões, dos campeonatos europeus, do chamado futebol de elite, futebol europeu, para jogarem na Arábia Saudita. Mas há um jogador que pode vir a mudar tudo, e é dele que vamos falar na segunda parte. Já voltamos à conversa com Mariana Fernandes, jornalista da secção de desporto do Observador. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. E diz-me assim, dá a faca. E eu digo assim, vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noise Earth. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Mariana Fernandes. Mariana, Ruben Neves, internacional português, tem 26 anos, está prestes a transferir-se para a Arábia Saudita. Para muitos isto é uma grande surpresa. Foge totalmente ao paradigma daquele jogador que está em fim de carreira e quer passar uma reforma milionária, não? Sim, era aquilo de que falávamos no final da primeira parte, ou seja, se de facto estávamos a olhar para esta mudança de paradigma, a verdade é também que todos estes jogadores já passavam de linha dos 30 anos, portanto é um bocadinho mais normal, ainda que não o seja, é um bocadinho mais normal vemos-los se calhar decidirem pelo último grande contrato da carreira, digamos assim. A verdade é que Ruben Neves muda por completo este paradigma e se calhar vai ser aqui o gatilho para uma mudança total de paradigma. Se olharmos para Ruben Neves, é capitão de uma equipa da Premier League já há vários anos, internacional português com o objetivo claro de ser convocado para o Campeonato da Europa do próximo ano, 2024, tinha mercado não só dentro da Premier League para outros clubes, como em vários clubes europeus de várias ligas. Há muito que é associado ao Barcelona. A ideia que existe na comunicação social inglesa é que decidiu, ou que se cansou de esperar pelo Barcelona, mas a verdade é que tinha muitos outros clubes que jogam a Liga dos Campeões que ficariam bastante contentes de contar com o Ruben Neves, porque é um jogador de topo, tem 26 anos, portanto é ainda muito novo, tem experiência de Premier League, jogou no Futebol Clube do Porto e aceitou transferir-se a troco de 55 milhões de euros para o Wolves e a troco também de um salário milionário para o Al Hilal da Arábia Saudita. Ora, isto muda por completo aquilo a que estamos habituados, porque começamos a olhar para um jogador que tem 26 anos, que tem uma carreira à frente, que podia continuar na Europa, na Premier League, naquele que é, por exceção, o principal e o grande campeonato do mundo, continuar a jogar as competições europeias, continuar a estar ativamente na seleção nacional enquanto um jogador que está na Premier League e escolhe ir para a Arábia Saudita. Claramente, parece-me, num formato de decisão que está muito associado à tranquilidade e à estabilidade financeira a curto prazo. Porque a verdade é que estamos a olhar para jogadores que têm 24, 25, 26 anos e que são de uma geração já diferente e completamente diferente daquela que já tem 35, 36 e 37 anos. São jogadores que terminam as carreiras mais cedo, são jogadores que pedem para faltar a treinos, a jogos e a competições para assistirem a nascimento de filhos e que colocam a família e toda essa estabilidade à frente, muitas vezes à frente das escolhas da carreira. Ruben Neves poderá ser, por ser, e sabemos, um homem muito ligado à família, o exemplo paradigmático disso mesmo e o principal exemplo nesta altura disto mesmo, ou seja, de uma geração de jogadores que até certa altura luta pelos seus objetivos, luta pelos seus sonhos, que a partir de determinada altura coloca a estabilidade financeira, a estabilidade familiar e se calhar no final de carreira mais precoce, nos 32, 33, 34 anos, do que propriamente jogar até aos 40 ao mais alto nível. It's mainly a mistake for Saudi Arabian football. It was a similar mistake in China when they all brought football players who were at the end of their career. Tell me one player who is top age and who starts the career who went to play to Saudi Arabia. Há uns anos a China também deu que falar com os milhões a atrair muitos jogadores, alguns deles até no topo da carreira, mas o futebol chinês foi uma bolha que rebentou. Ora, agora o presidente da UEFA, Alexander Ceferin, diz mesmo que os sauditas estarão a cometer os mesmos erros dos chineses. A Arábia Saudita pode ser uma nova China ou poderá ser algo diferente?
A Arábia Saudita beneficia de uma característica, e aqui podemos falar da China, podemos falar do Qatar, podemos falar dos Emirados Árabes Unidos, ou seja, de países com muito dinheiro e com muita capacidade financeira para investir, mas a verdade é que a Arábia Saudita beneficia aqui de uma coisa que se distingue de todos estes outros países, que é o facto de a população saudita gostar efetivamente de futebol. Se nós olharmos para os estádios do Qatar, para os estádios dos Emirados, os próprios estádios chineses, muitas das vezes estão maioritariamente vazios, ou seja, não existe a cultura do futebol, não existe a paixão ou a ideia apaixonada de ser adepto de um clube de futebol. Isto existe na Arábia Saudita e acho que todos nos recordamos das imagens da chegada de Jorge Jesus ao Al Hilal, portanto, a forma como foi recebido e até a forma como se despediram dele quando se veio embora. Acho que todos nós nos recordamos da ideia de um clube ou de um país apaixonado por futebol. E esta é a principal diferença em que a Arábia Saudita alavanca, digamos assim, esta ideia de impulsionar o principal campeonato. Ou seja, não é só um país que está a tirar dinheiro para contratar novos jogadores, é um país que é verdadeiramente apaixonado pelo futebol, onde todos estes clubes de que falamos, o Al Nassr, o Al Hilal, o Al Ittihad, têm verdadeiramente milhares de adeptos nestas cidades. E milhares de adeptos que enchem estádios. E isso, na hora, obviamente, de tentar seduzir um jogador de futebol, também tem impacto, porque é óbvio que nenhum jogador de futebol gosta de jogar para um estádio vazio e todos eles gostam de jogar para 50, 60, 70 mil pessoas. Mas esta aposta no futebol faz parte de uma estratégia mais abrangente da Arábia Saudita, não é? Que visão é esta? Esta visão, precisamente, esta visão 2030 foi anunciada pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita há pouco tempo, há poucos anos, e parte da ideia de tornar a Arábia Saudita um país cada vez menos dependente economicamente do petróleo e diversificar vários setores da sociedade. E vários setores batem, lá está, no turismo, batem nas infraestruturas, na saúde e batem também nesta ideia de tentar modernizar e modificar uma sociedade por inteiro. Esta visão 2030 tem, mais uma vez, como clímax, digamos assim, a organização do Campeonato do Mundo, precisamente em 2030, e a ideia da Arábia Saudita é, ao longo destes anos que ainda faltam, impulsionar este campeonato de futebol e chegar a 2030 não como uma forma de competir, digamos, com uma Premier League ou com uma Liga Espanhola, porque acho que existe a ideia clara de que é praticamente impossível, pelos motivos óbvios, mas se calhar de começar a competir com uma Série A de Itália, ou com uma Liga 1 de França, ou até com a Liga Holandesa, que está fora das Big Five, mas que é o principal campeonato periférico. A ideia da Arábia Saudita é chegar a 2030 com uma sociedade modernizada, um bocadinho mais ocidentalizada e também relevante ao nível do futebol. Agora a questão é que aqui chegados temos também de falar em sports washing, não é? Que é aliás o conceito com o qual começas o teu texto no Observador e que é o que os sauditas também estão a ser acusados de fazer, não é? Que conceito é este? O sports washing é, e aqui estou a citar a Enciclopédia Britânica, o ato de um indivíduo, uma empresa, um país, um governo, seja o que for, usar um evento desportivo, ou neste caso usar o desporto de uma forma geral, para tentar limpar ou melhorar ou impulsionar a própria reputação. É um conceito que começou a ser globalizado, digamos assim, ou utilizado na altura em que o Azerbaijão, em 2015, organizou os Jogos Europeus. Depois foi também utilizado pela Amnistia Internacional na altura em que a Rússia organizou o Campeonato do Mundo 2018 e foi muito utilizado o ano passado na altura do Mundial do Qatar, no final de 2022. É o conceito a que todos ligam esta movimentação ou estes planos da Arábia Saudita, e para percebermos que provavelmente é isso que está a acontecer, ou que é essa a ideia, tentar limpar a reputação da Arábia Saudita no mundo inteiro e até internamente através do desporto, através do sucesso desportivo e neste caso específico do futebol, é uma linha do contrato de Messi, este contrato que falávamos, o contrato publicitário. Messi é embaixador do turismo da Arábia Saudita nos próximos 3 anos e uma das linhas deste contrato indica que não pode, de alguma forma, lesar a reputação do país em qualquer tipo de declaração pública. Ou seja, utilizar aquele que é, se calhar, um dos dois futebolistas mais conhecidos do mundo nesta altura para limpar também a reputação da Arábia Saudita no mundo inteiro. É um verdadeiro sports washing a que estamos cada vez mais habituados. Estes países que contam com muitas acusações e alegações de violação dos direitos humanos e que usam o dinheiro e o poder para controlar, neste caso, uma modalidade. Para terminar, já aqui falámos em jogadores, mas o certo é que há também vários treinadores portugueses na rota saudita e um deles muito em particular, não é?
Sim, Jorge Jesus, de forma muito específica, esteve entre 2018 e 2019 no Al Hilal, é uma figura muito querida na Arábia Saudita por tudo o que fez no Al Hilal e está a ser muito apontado desde há algumas semanas e principalmente desde que tornou oficial a saída do Fenerbahçe à seleção da Arábia Saudita, uma seleção que já esteve em 2 campeonatos do mundo, com participações até muito interessantes, e recordo que no último Mundial venceram a Argentina, mundo, exatamente, na primeira jornada da fase de grupos, e Jorge Jesus tem sido muito associado, principalmente numa ideia de se a opção seleção do Brasil sair gorada ao treinador português, está cada vez mais perto disso. Carlo Ancelotti, à partida, vai mesmo ser o próximo selecionador brasileiro, portanto abre-se esta porta para Jorge Jesus, que sempre disse que gostava de experimentar uma seleção. Luís Castro também é um treinador que tem sido muito abordado, principalmente pelo Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que ainda não tem treinador nesta altura, depois da saída de Rudi Garcia, e temos também um historial de vários treinadores portugueses que já passaram e que continuam sempre nesta rota da Arábia Saudita, como é o caso de Pedro Emanuel, de Manuel José, entre outros. Pedro Emanuel, nesta altura, e Nuno Espírito Santo são os 2 treinadores portugueses que estão no Campeonato da Arábia Saudita. Obrigado, Mariana. Obrigada, João. Mariana Fernandes é jornalista de desporto do Observador e assina um artigo no site sobre o que quer a Arábia Saudita com a mais recente aposta no futebol. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos ainda sons da rádio holandesa NOS, do jornal britânico The Sun e ainda da Liga de Futebol Saudita. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico é do João Ribeiro. Este episódio contou ainda com a colaboração do jornalista Manuel Rocha Leite. E tenho ainda um pedido final. Se gosta da história do dia, então não se esqueça de clicar em seguir na plataforma que usa habitualmente para ouvir podcast. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.